Olá, alunos do 7º ano, sejam muito bem-vindos a mais essa oportunidade de conhecimento, de ressignificação do que vocês já sabem, porque, lógico, ciências, que é a melhor matéria que existe, fala ali da gente com compreensão do nosso meio ambiente, do nosso corpo, e hoje não vai ser diferente. Vamos ver qual vai ser o nosso conteúdo? Olha só, nós estamos na aula de número 217 e o nosso conteúdo vai ser meio ambiente e educação ambiental. Que conteúdo muito interessante, muito legal. Acompanhem comigo na cartela, olha só. O meio ambiente, do latim ambiens, ambientes, com o sentido de envolver algo. É o conjunto de condições, leis, influências e infraestruturas de ordem física, química e biológica que permite abrigar e reger a vida em todas as suas formas. A gente tem um pensamento antigo, às vezes um pensamento retorcido de que meio ambiente é só a árvore, a planta, o rio. Não, gente, meio ambiente é muito mais abrangente que isso. É a sua própria vida, as suas decisões, a sua família, a forma como você lida com os recursos naturais e como você vive em sociedade também é meio ambiente. Vamos continuar na cartela aí com o conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade, um conceito aí que trouxemos, é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações vindouras satisfazerem as suas próprias necessidades. Muito legal esse conceito de sustentabilidade, porque se você conversar aí com seus pais, com seus avós, eles vão falar assim, antigamente aqui passava um rio, mas hoje está poluído. Antigamente aqui era um campo com muitas reservas naturais, com plantas, e hoje não tem mais, só são prédios, ou construíram outra coisa nesse ambiente. Então, o conceito de sustentabilidade é que a gente possa utilizar esses ambientes, esses recursos no momento, mas para que também os nossos descendentes, filhos e netos, consigam aproveitar também desses ambientes ecológicos, desses ambientes saudáveis. Por isso que a gente trabalha aí esse conceito de sustentabilidade. No entanto, na nossa sociedade, o homem, nós, seres humanos, somos o centro de tudo, E aí tem a visão utilitária do meio ambiente, a gente vai utilizar o meio ambiente para fazer o quê? Para sanar as nossas necessidades, para satisfazer a palavra que eu estava procurando, as nossas necessidades, E parte da natureza é utilizado para isso, E aí, necessidades, então a gente acha que é o centro de tudo, a gente pode derrubar tudo que é floresta, a gente pode utilizar toda a água que existe, a gente pode deixar a cidade sem nenhuma área verde, fazer lixão em qualquer esquina, e na verdade isso não é real, Tudo isso retorna para nós aqui no planeta. Vamos continuar aí. E o que causa, A gente tem aí com essa coisa do homem ser o centro de tudo, realizar suas necessidades, sempre querer mais, e aí a gente tem vários conceitos a ser trabalhados. E isso acontece também, provoca o quê? Impactos ambientais. E a gente vai falar o quê? De devastação, desmatamento, poluição principalmente, As empresas precisam funcionar e precisam produzir cada vez mais, mas precisam ter comprometimento com o meio ambiente. Sem comprometimento, a gente vai ter aí um celular ultra mega power eficiente, mas a gente não vai ter vida. Então, de que adianta se você não vai ter nem o que registrar para o seu celular ultra mega top power ser construído? A empresa precisa garantir o quê? Sustentabilidade, precisa ter compromisso com o meio ambiente no seu processo de produção.
exploração de mão de obra barata. Então, tudo isso são impactos socioambientais. E quando a gente fala de impactos socioambientais, a gente não está falando somente do impacto de destruir a mata, mas do impacto social, ou seja, envolvendo pessoas aí nesse processo, né? Nesse processo de extração, de exploração de recursos. Também tem o humano, tem a pessoa. E quando a gente fala de exploração barata de mão de obra, a gente sempre vê aí nos jornais situações de pessoas análogas à escravidão trabalhando aí em mineradoras ou também no garimpo. Então, são formas de extração que precisa de um certo controle para que não polua, não destrua completamente o meio ambiente. Imagina só, um rio contaminado, ele é uma fonte de geração de problemas, porque contamina os peixes e a população se alimenta dos peixes contaminados. E aí você tem uma cadeia de doenças sendo espalhadas por falta de controle, e aí a gente tem um impacto socioambiental. E aí, como é que a gente pode fazer para que isso possa diminuir? Você pode fazer alguma coisa? Eu posso fazer alguma coisa? Será que a gente tem conhecimento para poder mudar um pouquinho a nossa rotina? Vamos conhecer o que é educação ambiental. A educação ambiental é um processo de educação responsável por formar indivíduos preocupados com os problemas ambientais e que busquem a conservação e preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade, aquele conceito que a gente leu ainda há pouco. Então, a educação ambiental, ela está preocupada em formar gerações que se sintam ali responsáveis por usar os recursos naturais, usar de forma responsável para que outras gerações possam utilizar também. Vamos lá. E aí a gente tem como impacto o que a educação ambiental precisa ter cuidado, como é que a gente pode atuar sabendo que o nosso planeta, né, o nosso país, o mundo, né, vive aí, ó, em crescimento populacional, mais pessoas, mais consumo, né? Urbanização, ninguém mais quer um quintalzinho com planta, todo mundo quer o seu quintal calçado, e aí a gente não tem aí a terra para absorver raios solares e mais quente nós vamos ficar. Então é importante que os espaços verdes estejam nas cidades sempre para ajudar no clima, não esqueçam disso. E industrialização, né? Cada vez mais máquinas funcionando, mais coisas sendo produzidas em fábricas e indústrias, e essas fábricas e indústrias também precisam ter compromisso. Senão, nós não vamos conseguir esse ambiente que a gente conhece hoje, ele não vai ser para a eternidade, ele vai sofrer drásticas mudanças. Com esse processo aí de urbanização, industrialização, crescimento populacional, vem junto com ele, sabe o quê? Olha só, desmatamento, né? Muitas florestas sendo desmatadas, erosão, poluição atmosférica, muitos gases jogados na atmosfera, né? Muita fuligem, muitos elementos químicos também jogados na atmosfera que acabam entrando no nosso organismo pela nossa respiração. Aquecimento global, destruição da camada de ozônio, né? Precisa que a gente tenha essas áreas verdes, precisa que a gente tenha um controle de gases que são jogados na atmosfera para que esse buraco da camada de ozônio, imagina a Terra, e a gente tem aí uma camada gasosa que protege a Terra de raios ultravioletas, de raios mais fortes do Sol, eles filtram o ar para chegar até a nossa vida, né, aqui na Terra. E a camada de ozônio, como ela recebe muita coisa jogada na atmosfera, começa a fazer um buraco aí nessa camada e a nossa filtragem, olha, ela deixa de existir. Então é importante sim que a gente tenha esse cuidado com a camada de ozônio. E a educação ambiental deve ser abordada de forma interdisciplinar, abrangendo todas as áreas do conhecimento. Não é só a professora de ciências que tem que falar de educação ambiental, porque é importante para todo mundo, né? Então,
o nosso conceito, o nosso tema de educação ambiental, ele pode ser trabalhado em todas as áreas, na matemática, na física, na história. Todas essas áreas podem trabalhar o conceito de educação ambiental, porque tem a ver com mudança e qualidade de vida. E para garantir isso, consolidar esse conceito de educação ambiental, foram estipulados 5 R's da educação ambiental. Olha só, vou mostrar para vocês aí os 5 R's. A gente tem aí reduzir, reutilizar, reciclar, e o último eu não estou conseguindo ver. Não estou conseguindo ver o último. Mas esses são os 5 R's. Desculpa, gente, é repensar, reduzir, reutilizar, reciclar e recusar. Isso mesmo. Esses são os 5 R's da educação ambiental. Repensar o que você consome, sempre repensar se é a melhor forma que você está utilizando aquilo. Repensar, será que eu realmente preciso comprar esse produto, né? Reduzir é isso, tem até a ver com economia, né? Você reduzir o seu consumismo, compro, quero cada vez mais coisas. E aí você tem a reutilização, que é diferente de reciclagem, tá? Reutilização é você pegar aí uma garrafa PET, vou decorar, vou transformar em um vasinho, vou transformar em uma pá, vou transformar em outra coisa. Então, você reutilizou. A reciclagem é quando você pega essa mesma garrafa PET e devolve para que ela possa ser novamente passar pelo processo e voltar como garrafa PET ou com outro produto. Então, é essa a diferença de reutilizar com reciclar. E a outra é recusar, gente. Recusar processos, comportamentos, procurar empresas que têm compromisso ambiental para adquirir os seus produtos. Então, recusar esse consumo desorganizado, esse consumo exagerado, para que a gente possa ter um ambiente mais saudável, uma qualidade de vida melhor. Eu trouxe para vocês um vídeo da professora Gisele falando muito legal sobre educação ambiental. Acompanhem comigo. Para entendermos a importância da educação, do conhecimento e a interferência humana, nós iremos comparar o sistema circulatório sanguíneo com a bacia hidrográfica do Amazonas. O nosso sistema, ele está relacionado com outros sistemas do nosso corpo. Como eles estão integrados, o nosso sangue ele vai levar ali substâncias, gases para todas as nossas células, para que ela consiga realizar ali as suas funções. Então, quando nós nos alimentamos, se o nosso alimento for rico em gorduras, em doces, o que acontece é que o nosso organismo ele pode ser afetado, né? Pode ocasionar doenças como colesterol e pode levar até mesmo à morte, né? Porque pode obstruir ali com placas os nossos vasos sanguíneos. Então é importante a gente ter o conhecimento dos nossos alimentos e também conhecer, né, a importância de uma boa alimentação para a nossa saúde. Se compararmos com a bacia hidrográfica do Amazonas, que é a maior do país e do planeta, a gente observa que existe uma grande quantidade de rios, de córregos, igarapés, entre outros, que também pode sofrer com a interferência humana. Para isso, nós iremos observar um igarapé que fica bem próximo aqui do nosso centro de mídias. Vamos lá? Então aqui no igarapé a gente consegue perceber essa interferência através do homem, quando ele vai jogar o lixo na rua, no igarapé, os dejetos industriais, o esgoto, a falta de saneamento básico que vai poluir e contaminar a nossa água. Então tanto o sistema circulatório humano quanto a bacia hidrográfica, eles são importantes porque eles levam vida, levam nutrientes e também precisam desse nosso cuidado e proteção. Muito bem, professora Gisele saiu aqui do centro de mídias, foi aí no igarapé próximo, aqui pelo Japim, né? Para quem não é da cidade de Manaus, aqui pelo bairro do Japim. Muito bem, muito interessante essa analogia aí com o nosso corpo e os rios, né, que não deixam de ter vida também. Muito legal esse vídeo. Bom, concluímos aqui
para falarmos de educação ambiental. Vocês entenderam os 5 R's, compreenderam os conceitos de sustentabilidade e agora nós vamos testar esse conhecimento na nossa dinâmica local interativa. Vamos à primeira questão da nossa dinâmica local interativa. Identifique temas ambientais locais que merecem reflexão crítica e promova a elaboração de charges sobre eles. A gente sabe que fica difícil aí fazer as charges agora, mas identifiquem aí perto de vocês qual é o problema ambiental. Ah, professora, aqui tem uma lixeira viciada, eu moro próximo de um igarapé que está poluído, tem desmatamento, então identifique aí e não esqueçam de falar qual é o bairro de onde vocês estão falando. A questão 2 é: escreva uma mensagem para as próximas gerações de acordo com os principais problemas ambientais que afligem as pessoas no presente. Pode ser uma frase aí de conservação e preservação ambiental para a gente ler aqui, tá bom? Analisem, participem no chat e até daqui a pouco.
bem, estamos de volta com esse assunto muito interessante sobre a educação ambiental, meio ambiente. Esse assunto é fantástico. Tudo o que fazemos com a natureza nos é cobrado de alguma forma, então é necessário essa consciência. Vamos à nossa primeira questão da nossa dinâmica local interativa? Nós pedimos o seguinte: identifique temas ambientais que merecem reflexão crítica e promova a elaboração de charges sobre eles. E aí os temas que poderiam ser abordados podem estar relacionados com a poluição do solo, da água, do ar. E quando a gente fala desse tipo de poluição, a gente está falando de várias coisas. A gente está falando desde jogar o lixo no igarapé, a colocar aquele lixo naquele terreno baldio, as empresas que jogam fumaça na atmosfera e essa fumaça com poluentes, né, que não tem tratamento, empresas que também jogam o seu esgoto no rio, ali no afluente que passa perto, principalmente na área industrial aqui na nossa cidade, né, precisa ter esse cuidado, porque se jogar num rio próximo, esse rio, né, como a gente viu no vídeo da professora Gisele, faz contato com outra rede de rios e acaba levando essa contaminação para bem longe. Muito bem, vamos à segunda questão. Na segunda questão, a gente pediu aí, escreva uma mensagem para as próximas gerações de acordo com os principais problemas ambientais que afligem as pessoas no presente. E como comentário, a gente pode dizer o seguinte: importante descrever os principais problemas que poderão ser encontrados se as medidas de preservação e conservação do ambiente não forem levadas a sério pela população e por parte dos governantes. A gente, enquanto população, faz a nossa parte, cuida do que nos é cabido e também faz aí a imposição, né? Pede aí políticas públicas ambientais para que as próximas gerações conheçam também as maravilhas que a gente hoje tem acesso. Muito obrigada a participação de vocês e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.